Mas eu queria cumprimentar o nosso querido e estimado presidente da Câmara Municipal, vereador Ivan Carlini. Em nome dele eu estendo meus cumprimentos à Patrícia e a todos os nossos vereadores que compõem a mesa diretora. De igual forma eu cumprimento as suas excelências, as senhoras e os senhores vereadores. Me permitam, em nome da vereadora Arlete, eu vou estender esse cumprimento a todos os nossos vereadores, às nossas lideranças comunitárias, às nossas lideranças populares do Movimento Popular de Vila Velha, que é um movimento popular vivo, orgânico, dinâmico, que é referência não apenas em nosso estado para tantos outros municípios e movimentos populares, pela história que tem, pelas conquistas que ao longo da sua trajetória e da sua militância proporcionou para a população Canela Verde. Então é uma alegria e uma satisfação muito grande agradecer ao convite do nosso presidente Ivan Carlini, que nos convidou, na verdade, para que nós pudéssemos estar aqui na semana passada, quando houve o início dos trabalhos legislativos de 2018. Em razão de estarmos em Brasília, não foi possível, senhor presidente, estar aqui presente na abertura dos trabalhos, mas criei a oportunidade e a condição para que nós pudéssemos estar aqui para cumprimentar a Câmara Municipal de Vila Velha, desejar que 2018 possa ser um ano, de novo, de muito trabalho, de muitas conquistas, que Deus possa abençoar a vida dos nossos vereadores e vereadoras, que nós possamos, de novo, em 2018, reproduzir um trabalho de muita dedicação em nome da população. Até porque todos nós que exercemos mandatos públicos, mandatos políticos, nós não somos proprietários desses mandatos. Os mandatos, eles pertencem à sociedade, pertencem à população, que nos delega a tarefa para que, num prazo determinado, nós possamos agir em nome da sociedade. Por certo, 2017 foi um ano extremamente complexo, um ano complexo para Vila Velha, complexo para o nosso estado, mas seguramente também complexo para o nosso país. Muito de nós, assim, às vezes não se dá conta daquilo que foi os últimos anos. Esses últimos anos, eles foram e representaram os anos mais complexos da história da República em nosso país. O nosso país esteve mergulhado como que numa tempestade perfeita. Crise econômica com elevado reflexo social. A face mais perversa dessa crise social, o desemprego de tantos capixabas e tantos brasileiros. Ainda no fim de semana, uma última estatística indicando que nós temos no país aproximadamente 25 milhões de brasileiros que hoje estão desempregados ou subempregados ou gostariam de trabalhar mais, ou seja, com um potencial para produzir mais. Se nós formos levar em conta a realidade do nosso estado, ainda que a gente esteja caminhando para uma situação menos pior, eu quero crer que a conjuntura ainda é uma conjuntura muito difícil, mas ela está menos pior, parou de piorar. Essa é que é a verdade. Mas, ainda assim, nós estamos enfrentando uma situação em que, no nosso estado, nós temos perto de 270 mil capixabas ou desempregados ou subempregados. Portanto, essa é a face mais exposta dessa brutal crise econômica que nós atravessamos nos últimos anos. E, na verdade, uma crise mais profunda do que a crise de 1930, que os livros indicam que foi a crise, ou que teria sido a crise mais profunda. Em 1930, na crise do café, nós tivemos uma recessão de 5%, e a recessão de 2015, 16 e 17 foi uma recessão que ultrapassou a 7%. Portanto, o reflexo social dessa crise econômica é um reflexo muito duro para o dia a dia das pessoas. Então, uma crise econômica com elevado reflexo social, uma crise política
porque nesse período também nós tivemos o afastamento de um presidente da República, e não é simples, é muito traumático você passar pelo afastamento de um presidente da República que foi eleito pelo voto direto, sem emitir valor de juízo em relação à questão. O objetivo é que tudo isso criou um ambiente de muito conflito, de muito enfrentamento e de muita intolerância em nosso país. Então, crise econômica com reflexo social, crise política e uma crise moral sem precedentes em função de tudo que foi largamente noticiado para a população capixaba e a população brasileira, portanto, uma tempestade perfeita. Tudo indica que em 2018 nós teremos uma realidade um pouco melhor. O Brasil deve voltar a crescer. Não há analista econômico que não indique que o Brasil vai crescer menos que 2%, o que evidentemente é pouco perto daquilo que nós precisamos. Por que é pouco? Porque nos últimos 4 anos, nós tivemos uma redução do produto interno bruto, que é o conjunto das riquezas do nosso país, da ordem de 10%. Se vamos crescer 2%, significa dizer que nós precisamos crescer 8% para voltar àquilo que nós tínhamos há uns anos atrás. Então, a situação ainda é desafiadora, mas, em todo caso, esse ano o Brasil cresceu 1%, ano que vem o Brasil deve crescer algo em torno de 2%, 2,5%. Estamos com a inflação caminhando para níveis muito razoáveis, o que significa a possibilidade de melhorar a condição de renda das pessoas. Portanto, eu acho que o ambiente é um ambiente mais favorável e eu quero, sinceramente, aqui renovar os meus votos de uma intensa parceria com a Câmara Municipal de Vila Velha, me colocando à disposição dos nossos vereadores da Câmara Municipal, para que a gente possa trabalhar juntos na direção de buscar melhores e maiores resultados para a cidade de Vila Velha. Como faço anualmente, dentro de uma realidade de muita restrição, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de novo, em 2018, nós consignamos, em nosso trabalho lá em Brasília, emenda para o município de Vila Velha. Claro que todos sabem que o dia a dia do parlamentar é um dia a dia de muita restrição, porque a gente indica, a gente fiscaliza, mas o vereador, o senador, não dispõe de orçamento. E no caso dos senadores, nós temos lá um pequeno orçamento para que nós possamos auxiliar os nossos municípios. E nós consignamos para 2018 R$2.500.000 para o município de Vila Velha, para a construção de uma unidade de saúde, um pronto atendimento no bairro Ataíde. Ou seja, por esses recursos nós estaremos construindo o pronto atendimento, hein? Por esse recurso nós estaremos construindo essa unidade de saúde, esse pronto atendimento, em parceria com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Marques Filho, que estará equipando, tá certo, esta unidade. Ou seja, nós somos 13 parlamentares, 10 deputados federais, 3 senadores. Se cada um colocar R$2,5 milhões, o valor fica razoável para o enfrentamento de tantos e complexos desafios no município como Vila Velha. O que eu procuro, senhor presidente, com muita humildade e com muita simplicidade, é fazer a minha parte, aquilo que me cabe. E eu tenho um ano sim, o outro também, sabe, colocado em emenda parlamentar, reconhecendo o desafio que é governar Vila Velha, reconhecendo a complexidade que é o dia a dia dos nossos vereadores, que é a primeira liderança, a liderança que convive diretamente com a população, com o líder comunitário, trabalhando e lutando para transformar sonhos em realidade. Eu digo isso com muito respeito e sinceridade, porque hoje eu estou representando o povo capixaba no Senado. Mas eu não comecei a minha militância no Senado. Eu comecei a minha militância como vereador, lá no sul do estado, em Cachoeiro de Itapemirim. Portanto, ninguém precisa me falar
do trabalho e da dedicação que os vereadores e as nossas lideranças comunitárias precisam ter, porque eu vivi isso na pele, quando fui vereador durante o ano de 1982 a 1988. Eu estou na política já há muitos anos e comecei como vereador, então eu quero trazer essa minha modesta palavra, sinalizando aqui para toda a população de Vila Velha o meu carinho, o meu respeito, o meu reconhecimento e a minha prestação de contas. Ainda amanhã nós estaremos formalizando essa emenda para o bairro Ataíde, porque no planejamento para a melhoria e a promoção da saúde estava a necessidade de uma unidade de saúde, um pronto atendimento na comunidade de Ataíde. Então eu quero trazer essa satisfação às nossas vereadoras e aos nossos vereadores, assim como a nossa assistência, às nossas lideranças populares e comunitárias que acompanham os trabalhos dos nossos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Muito obrigado às senhoras e aos senhores vereadores. Que Deus nos ajude, nos dando aquilo que deu ou aquilo que pediu Salomão. Basicamente, sabedoria para que nós possamos enfrentar os nossos desafios. Muito obrigado. Se o senador ficasse aí nessa tribuna, que eu vou ceder a palavra 2 minutos para cada vereador, e eu acredito que todos vão pedir emenda para Vila Velha.